Após explorar a jornada de Gilgamesh e sua busca pela imortalidade, viajamos agora para o Egito Antigo, uma terra onde a vida e a morte se entrelaçam de maneira única. Nenhum mito simboliza essa dualidade melhor do que a lenda de Osíris e Ísis, uma história de traição, ressurreição e justiça que influenciou religiões e crenças ao longo dos séculos. O Egito era um mundo de mistérios e rituais, onde a religião desempenhava um papel crucial na sociedade. Os deuses eram considerados protetores do povo, e cada fenômeno natural tinha uma explicação mitológica. Dentro desse cenário, o mito de Osíris e Ísis ganhou força e se tornou um dos mais importantes da civilização egípcia, influenciando a forma como os egípcios viam a vida, a morte e o além. O Egito Antigo era uma civilização onde a vida após a morte tinha um papel fundamental. Para os egípcios, a existência não terminava com a morte, mas continuava em outra dimensão. O mito de Osíris, Ísis e Sete reflete essa crença profunda e moldou os rituais funerários e a ideia de julgamento na vida após a morte. Os faraós eram considerados representantes dos deuses na terra, e sua conexão com a mitologia era essencial para garantir sua autoridade. O conceito de ordem, Ma'at, e caos, Isfete, guiava a visão egípcia do universo, e a história de Osíris refletia a luta eterna entre essas duas forças opostas. Osíris era um dos deuses mais importantes do Egito. Ele governava com justiça e sabedoria, trazendo prosperidade ao povo egípcio. No entanto, sua benevolência despertou a inveja de seu irmão Seth, o deus do caos e da destruição. Seth tramou um plano cruel, enganou Osíris e o prendeu dentro de um sarcófago selado, lançando-o no rio Nilo. O assassinato de Osíris representava a tentativa do caos de destruir a ordem. Os egípcios acreditavam que essa luta estava presente no mundo natural e social. A cada enchente do Nilo, o Egito renascia, assim como Osíris renascia na mitologia. Com a ajuda de sua esposa e irmã, Ísis, Osíris foi encontrado e ressuscitado temporariamente. Ísis, que também era uma poderosa feiticeira, conseguiu conceber um filho, Horus, antes que Seth despedaçasse o corpo de Osíris e espalhasse seus restos pelo Egito. Determinada, Ísis reuniu os fragmentos do corpo de Osíris, permitindo que ele se tornasse o deus dos mortos e juiz do submundo. A ressurreição de Osíris consolidou a crença egípcia na vida após a morte. Os mortos, ao serem mumificados, esperavam renascer como Osíris, garantindo sua imortalidade no além. Horus, filho de Osíris e Ísis, cresceu e desafiou Sete pelo trono do Egito. A batalha entre os dois foi longa e cheia de reviravoltas, culminando em um julgamento dos deuses. Durante esse conflito, Horus perdeu um olho, que foi restaurado por Thoth, deus da sabedoria. Esse olho, conhecido como Olho de Horus, se tornou um símbolo de proteção e poder no Egito Antigo. No fim, Horus foi declarado vitorioso e Seth foi punido, consolidando a ideia de ordem sobre o caos. Os faraós passaram a ser considerados a manifestação de Horus na terra, reafirmando a continuidade do governo divino sobre o Egito. O mito de Osíris e Ísis teve um impacto profundo na cultura egípcia. Ele influenciou os rituais funerários, o conceito de julgamento da alma e até mesmo o cristianismo, que mais tarde incorporou temas de morte e ressurreição em suas narrativas. Os faraós se viam como herdeiros de Horus, garantindo assim a continuidade da ordem cósmica. A ideia de um julgamento após a morte está diretamente ligada ao mito de Osíris. Os egípcios acreditavam que, ao morrer, o coração do falecido era pesado na balança de Ma'at, contra a pena da verdade. Se o coração fosse puro, a pessoa poderia viver eternamente nos campos de junco. Caso contrário, seria devorada por Amit, a devoradora de almas. Além disso, a figura de Ísis se tornou extremamente popular e transcendeu as fronteiras do Egito. Durante o período helenístico,
Seu culto se espalhou pelo Império Romano, sendo adorada como uma deusa da maternidade, proteção e magia. O mito de Osíris guarda semelhanças com outras histórias de deuses que morrem e ressuscitam. A mitologia suméria, por exemplo, tem o relato de Dumuzid, um deus da fertilidade que morre e retorna à vida. O próprio cristianismo, séculos depois, apresenta a figura de Jesus Cristo, cuja morte e ressurreição possuem paralelos com o ciclo de Osíris. A dualidade entre Horus e Set também reflete arquétipos comuns em diversas culturas, como a batalha entre Zeus e Cronos na mitologia grega ou entre Thor e Loki na mitologia nórdica. Essas histórias mostram como a luta entre ordem e caos é um tema universal. A história de Osíris não é apenas um conto sobre morte e ressurreição, mas uma metáfora poderosa sobre justiça, renovação e o ciclo eterno da vida. A crença egípcia de que a ordem sempre prevalece sobre o caos foi essencial para sua visão de mundo e ajudou a moldar sua cultura e religião. Agora que exploramos os mistérios do Egito Antigo, seguimos para a Grécia, onde uma guerra divina decidiu o destino dos deuses e dos mortais. No próximo episódio, mergulharemos na mitologia grega para entender a batalha entre os titãs e os deuses do Olimpo, um conflito épico que redefiniu o poder no cosmos. Fique conosco para mais essa jornada pelo passado.